gurias! De tempos em tempos eu amo vir aqui pra gente fofocar. E hoje eu quero contar vários updates da minha vida, tudo que eu tenho sentido, tudo que eu tenho aprendido. E eu acho que vocês merecem saber, já que vocês fazem parte da minha vida, tipo, por muitos anos. Eu, hoje de tarde, tenho várias coisas pra fazer. Eu tenho unha pra fazer, eu tenho que fazer minha sobrancelha, eu tenho que fazer depilação. Então é um dia meio off de trabalho. A gente tá gravando real time, tá? Hoje, sexta-feira. Amanhã eu tenho o casamento do meu cunhado. Então hoje é pré-festa, sabe? Que é uma festa que tem muita gente envolvida. E faz muito tempo, assim, que eu não tenho uma festa tão grande pra ir. Desde o casamento da Carol. O ano passado que vocês acompanharam também. Ano passado não, ano retrasado. Que vocês acompanharam também. Ai, gente, não acredito que acabou. Eu tinha separado uma lapiseira e acabou. Eu vou pegar outra, peraí. Guria, eu não achei outra caneta delineadora da Ruby Kisses. Meu, essa caneta é maravilhosa. Ela se chama Go Brow. Ela é uma lapiseira mesmo, de sobrancelha, sabe? Eu sou apaixonada nela, mas já acabou. Eu tenho outras cores, mas eu não achei também. O ano passado, eu gravei um vídeo para vocês falando sobre várias mudanças que teve na minha vida depois da marca, pré-marca, enfim. Mas eu acho que eu tenho coisas mais profundas para compartilhar contigo, porque em 2023 eu passei por uma experiência que mudou muito a minha forma de ver a vida, sabe? Eu sempre fui muito controladora com as minhas coisas, eu tinha ideias muito certinhas e pré-estabelecidas na minha cabeça. Claro que muito por conta da influência dos meus pais, né, da nossa criação. Então, tipo assim, eu cresci escutando que primeiro eu deveria me formar para depois pensar em relacionamento, que antes de casar eu deveria ter uma carreira. Por mais que esses conselhos da minha mãe e dos meus pais tenham sido super sensatos e até com uma questão bem empoderadora ali mesmo, sabe? Da gente não precisar depender de ninguém, também foi carregado de muita dor, né? Esses conselhos, porque a minha mãe casou muito nova, ela tinha 19 anos. Então a minha mãe, ela não trabalha com o sonho dela, né? Ela trabalha com o que sustenta ela. E se hoje, olha que poderoso isso, gurias. Se hoje eu trabalho com o meu sonho, com o que eu sempre quis trabalhar, foi porque a minha mãe teve que abdicar dos sonhos dela para conseguir nos criar. E para mim isso é muito forte, eu honro muito, muito, muito isso, sabe? Então, cara, como que eu não vou ouvir um conselho da mulher que eu mais admiro no mundo, sabe? Que é a minha mãe. Então eu sempre fui muito, muito, muito ratinha de trabalho. Eu comecei a trabalhar CLT, eu trabalhei em loja de roupa, vendendo roupa e biquíni. Acho que foi, trabalhei em 2 lojas de roupa, trabalhei em shopping, sabe? Foi um trabalho bem importante pra mim, me fez ter maturidade, me fez ter humildade também, me fez passar por algumas situações que são importantes pra gente, principalmente adolescente que tem um ego inflado e acha que sabe tudo, então a gente sempre encontra aquelas clientes mais difíceis de lidar. Eu acho que isso molda caráter, sim. Principalmente com a educação que a gente tem com o outro quando o outro está em local de trabalho te atendendo, né? A gente vê aquilo com outros olhos, com muito mais empatia e gratidão. Eu acho que com certeza moldou meu caráter trabalhar em loja de shopping, assim, por tantas experiências que eu vivi. Mas também depois comecei a trabalhar na empresa deles, né? Meus pais têm empresa, que é a empresa que sustentou as 3 filhas, que pagou as 3 faculdades, que muito difícil, né? O trabalho deles, mas que é uma empresa muito consagrada aqui na cidade. E eu trabalhei com eles, e foi muito, muito, muito importante. E eu sempre tive pra mim, apesar de conhecer pessoas e ouvir aquele ditado de que trabalhar com os pais é muito ruim e tal, eu sempre vi muito privilégio naquele trabalho, principalmente pela flexibilidade de horários. Eu trabalhava o horário que eu precisava trabalhar, mas caso eu precisasse sair por alguma atividade da faculdade, isso não era um empecilho pra mim. Até porque quem pagava a minha faculdade eram os meus pais, então eles respeitavam muito todas as atividades da faculdade, e isso já é um baita privilégio. Mas também eu entendia que
eu tinha um privilégio muito grande de passar mais tempo com os meus pais. Então, o que a maioria das pessoas passam 8 horas com outras pessoas, eu passava essas 8 horas de trabalho com os meus pais. Então, eu tenho um tempo de vida na Terra e um tempo de qualidade na Terra com os meus pais muito grande, né? Eu via dessa forma. Então, isso foi maravilhoso pra mim, essa experiência de trabalhar com ele. Claro, meu pai, ele é uma pessoa, a gente batia muito de frente, eu não sou uma pessoa fácil de lidar, apesar de ser muito respeitosa, eu sou brava, sabe? Tem coisas que me irritam muito fácil e isso não é uma qualidade minha, isso é um defeito muito grande meu, eu reconheço isso, mas eu também entendo que esse defeito vem de muitas camadas, né? Não é dessa geração, é de gerações passadas. Então, é muito difícil romper com essa normalidade do meu ser, né? Da mesma forma que eu tô muito braba, eu me acalmo muito rápido, só que essa instabilidade de humor, ela é muito difícil de lidar. Então, desde quando eu entrei na terapia, é a coisa que eu mais tento lidar, sabe? E eu acho que com o amadurecimento e com os tapas na cara que a vida nos traz, mostra que as pessoas não são obrigadas a escutar tuas grosserias, as pessoas não são obrigadas a lidar com a tua oscilação de humor, apesar de que, infelizmente, quem acaba lidando com isso são as pessoas mais próximas, né? As pessoas do nosso íntimo, infelizmente. Mas a intimidade traz isso. Então, já sei sobre essas questões e isso foi, acho que, uma das primeiras mudanças minhas da vida adulta, sabe? Entender que eu não sou o centro do mundo e eu preciso, sim, mudar essa característica da minha personalidade e melhorar isso, né? Porque as pessoas que estão ao meu redor merecem o melhor de mim e eu mereço também o melhor de mim, sabe? Mas, em 2023, com toda essa questão, eu enfrentei uma mudança muito grande. Eu até mandei um texto pro meu pai que eu quero ler pra ti. Eu já vou ler, tá? Mas antes eu quero te dar um pouquinho mais de contexto. Quando chegou a pandemia, lá 2020, pensa, gurias, eu tava ganhando bem, tá? Como maquiadora, bem mesmo. Eu tirava ali uns 6, 7 mil por mês sozinha pra mim. Pensa, eu não tinha gasto com nada, 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 nada. Fora o meu salário da empresa dos meus pais. Então, isso pra mim, eu tinha uma vida muito confortável. Tanto é que viajei pra Disney, fiz intercâmbio em Nova York, tipo, eu tinha uma vida confortável, assim, sabe? E eu não tinha nenhum planejamento muito forte pro futuro, porque primeiro eu precisava estar estabelecida no meu negócio, era o que eu tinha. Então eu já namorava com a Adriana há muitos anos, eu comecei a namorar com a Adriana com 15 anos, e em 2020 eu já tinha 24. Então a gente já tinha 10 anos de relacionamento, mas a gente não tinha nenhuma perspectiva de casamento, assim, sabe? E eu sei que pra muitas de vocês é bizarro namorar tanto tempo antes de casar, mas pra mim, cara, primeiro eu quero chegar onde eu quero chegar no meu trabalho, depois a gente casa, quando eu tiver realmente estabelecida. Até porque, né, minhas pintinhas, eu ganhava tudo isso com maquiagem, mas a gente tinha entrado numa pandemia, né? Então, assim, o que eu ia fazer? Como é que ia ser? Eu tava, entre aspas, tranquila, porque eu também ganhava dinheiro com o YouTube e eu tinha CLT, certo? Só que aí, em 2020, o dólar aumentou muito, e pra quem não sabe, a gente ganha em dólar aqui no YouTube. Então, meu salário aumentou e eu tava tranquila. Eu comecei a dar os meus cursos online também, e eu descobri uma grande paixão, que é ter alunas perdidinhas aí pelo Brasil todo e que eu pudesse auxiliar elas, né, nesse meio. Então eu tava assim me encontrando, sabe, no trabalho e tal. Eu tava assim muito feliz. Apesar de tudo que estava acontecendo no mundo, eu tava feliz, mas eu não tinha perspectiva de nada sobre a vida. Eu ainda não queria morar com o Adriano, eu não tinha esse tesão assim de sair de casa, sabe? Eu ainda me via muito menina, apesar de já ter 24 anos. E aí, como eu tava em casa, ganhando um dinheiro legal, que eu não tinha com que gastar, porque eu não iria viajar, eu não tava comprando roupa, eu, tipo, não tinha nada pra fazer, eu decidi investir numa marca de maquiagem, porque eu queria dar um passo a mais. Qual que era a carreira que eu tava buscando, né, guria? Ser reconhecida como influenciadora digital, era isso que eu queria. Eu amo ser maquiadora, eu sou muito grata por todas as clientes que eu tive, mas o que eu amo mesmo é trabalhar com comunicação, é mostrar pra vocês o que presta, o que não presta, é conversar contigo, é te mostrar um pouquinho da vida através dos meus olhos, que talvez alguma coisa possa te ensinar, te encorajar, sei lá, gente. Eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação tem algo a dizer, e eu sempre brinco que a minha boca é desse tamanho, não é à toa. Eu realmente tenho muita coisa pra falar. E era isso que eu almejava, assim, eu almejava ter pessoas que pudessem me fazer me conectar com marcas e trabalhar aqui com vocês. Quando eu comecei na internet, que foi em 2012, eu já sabia que a internet dava dinheiro, né? Eu já sabia que a gente poderia trabalhar com vídeos na internet. E isso sempre me agradou. Eu sempre achei muito legal. Eu me via nessa profissão e não era à toa, né? O destino
É destino ou Deus? O que vocês acreditam? Eu acredito nos dois. Tudo que vocês puderem falar pra mim, eu tô acreditando, porque quem sou eu pra desacreditar de alguma coisa? Enfim, não peguei corretivo, só vou pegar aqui rapidinho, peraí. Que a minha gaveta, ó, tá fechada por uma... Ai, que miserável, gente. Tá fechada por um... Como é que eu falo o nome daquilo ali? Por um durex, porque... Ai, eu tenho que reformar esse estúdio. Inclusive, teremos sagas aí em 2025 de reforma. E uma saga direito, tá? Que eu vou gravar direito, porque agora tenho 2 funcionários. E era essa carreira que eu almejava, sabe, gurias? Eu queria ter a carreira na internet. Então, por isso que eu não tinha perspectiva de casamento, nem nada do tipo, porque pra mim não faria sentido. Beleza. Comecei a investir na minha marca, investi todo o dinheirinho que eu tinha na época na marca, mas era uma coisa que eu acreditava muito e eu queria fazer algo diferente. Eu sempre tive essa alma. Algumas pessoas dizem que é arrogância da minha parte, outras pessoas dizem que é o meu diferencial. Eu, sendo bem honesta, eu acho que eu só faço as coisas no meu trabalho e pra vocês que a gente merece. Eu não merecia lançar uma marca normal. Eu não merecia trazer embalagens normal, sabe? Por isso que muitas pessoas falam que é arrogância. Como assim? As outras merecem? Não é, cada um sabe o que é melhor pra si. E eu gosto de entregar o melhor dentro das minhas possibilidades e naquele momento eu poderia fazer dessa forma e eu fiz. Pode ter sido uma decisão ruim, pode ter sido uma decisão boa. Isso, gata, acho que a gente só vai entender mesmo daqui a uns anos. Pra mim foi ótima. Para investidores não foi tanto, porque eu levei muito tempo para lançar minha marca, né? E aí aquela marca se tornou um sonho, foi todo o meu dinheirinho nele. E aí o que eu comecei a fazer com a minha vida, gurias? Deixar para depois. Ah, vou me mudar de casa? Depois que eu lançar minha marca. Porque no nosso contrato tava para eu lançar a marca em 6 meses, né? Ah, vou comprar um apartamento? Depois que eu lançar a marca. Porque quero investir todo o dinheiro que eu tenho, inclusive investir todo o dinheiro que eu tenho na marca. Então eu tava vendo as pessoas comprando suas casas, se mudando com os namorados. Ai, gente, eu acompanhava muito a Júlia Tedesco e a Bianca Camargo. Amo de coração aquelas meninas. E a Bianca Camargo começou a namorar com o namorado no meio da pandemia. A Júlia Tedesco se mudou pra morar sozinha. E eu na casa dos meus pais. E eu, infelizmente, comecei a me sentir pra trás. O que não é um sentimento que é legal, né? Mas é um sentimento muito comum quando a gente acompanha muitas pessoas na internet. E eu comecei a me sentir pra trás. Eu comecei a ter quase que uma crise no meu relacionamento, né? Eu falei assim, poxa, Adriano, tu não pensa em morar comigo, sabe? E ele, não, tá, eu penso, mas a gente nunca conversou sobre isso. Ele disse, tá, mas tu nunca começou com esse assunto. Eu comecei a responsabilizar ele por uma coisa que a gente nunca tinha pensado, sabe? E aí, a partir disso, a gente começou a planejar morarmos juntos, mas eu falava, depois da minha marca nascer, porque logo, logo ela estará aí, né? Aquela coisa, vem aí, aguarde. E aí eu aguardei e a minha marca não veio aí. 2020 não veio, 2021 não veio. E aí foi quando eu olhei para Adriano e disse, quer saber, a gente tem que morar junto sim. Não aguento mais. Sabe, as pessoas tendo uma vida e eu com a mesma vida miserável de sempre. Miserável, que dó, não era miserável, né? Mas vocês entendem, né? Aí a gente começou a buscar apartamentos e tal. Encontramos um apartamento, nos mudamos, moramos juntos, começamos a morar juntos, começamos a ter uma vida juntos e uma vida de dividir muitas coisas, né? Dividir contas, dividir frustrações. Perdi o meu avô no primeiro ano que eu tava morando com ele, então ele teve que lidar com uma companheira desestabilizada emocionalmente, que foi muito, muito, muito difícil pra mim, é muito difícil pra mim até hoje. E eu só pensava, cara, meu avô faleceu, ele não vai ver a minha marca nascer, que coisa bem triste, porque o meu avô que tinha esse espírito empreendedor, sabe? Ele criou um negócio, me inspirava muito nele, ele era uma pessoa muito difícil também, então assim, eu me via muito nele, né? Porque eu também sou uma pessoa difícil. E aí ele faleceu e a minha marca não veio, e eu pensava assim, meu Deus, cara, mas a vida é muito louca, porque ele tava bem, e aí ele morreu. E aí eu tô deixando de fazer as minhas coisas, porque eu tô esperando a minha marca lançar, só que eu não sei quando ela vai ser lançada. Tipo, será que eu tô fazendo o certo? Eu morro de medo de não fazer o certo, eu morro de medo. Pra mim, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer na vida é fazer o certo. Então aquilo me dava muito medo, porque as coisas acontecem. E a gente tá preparada para que elas aconteçam? Eu não tava preparada para perder o meu voo. Eu não sei se eu tô preparada até hoje. Só que ele já se foi. Então não tem muito que a gente pode fazer. Então ali foi o primeiro baque, assim, na minha vida, sabe? Meu, as pessoas se vão.
E isso é muito triste. Mas o que a gente faz com isso, sabe? Então aí eu comecei a mudar um pouco as minhas atitudes, como pessoa, obviamente, e que eu tenho muito medo de fazer errado e me arrepender. Eu acho que eu não aguentaria os sentimentos de arrependimento, sabe? E aí eu conversando com a Adriana ali, e eu tenho um relacionamento, Grias, que a gente tem uma diferença financeira considerável, assim, né? O meu trabalho é mais remunerativo que o dele. É mais instável, mas a gente consegue, nosso trabalho com a internet, a gente consegue ter uma remuneração diferente, né? E o Adriano é CLT, o salário dele é fixo todos os meses, e pagar o aluguel que a gente estava pagando estava, sim, evitando da gente comprar o nosso apartamento. E eu tinha recém perdido meu avô. E a minha avó sempre morou sozinha. E ela tinha se acidentado. Mas também é miserável, né? Foi se acidentar um mês depois que meu avô morreu. Ela se acidentou, guria. Ai, sério. Eu falei, vó, isso é hora. Tu não queria atenção pra ti? Tu tá maluca? Tadinha. Quebrou, sei lá o que da perna lá. E aquilo me desesperou. Eu disse, ai, vó, deixa eu morar aqui atrás, que a minha avó, aquelas casas antigas, né? Que sempre tem aquela segunda casa atrás. Falei, ai, vó, deixa eu morar aqui contigo, deixa eu ficar aqui. E ela, com a maior doçura do mundo, essa é a minha avó que sempre me chamou de boneca, falou, tá, eu deixo, vem tu e o Adri morar aqui. E aí a gente reformou a casa no final de 2022 e início de 2023 a gente começou a morar atrás da casa da minha avó, certo? E com isso, o nosso objetivo era comprar o nosso apartamento. Esse era o objetivo, não. A gente está economizando esse valor do aluguel e vamos comprar o nosso apartamento. Ótimo, foi perfeito. Essa acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, de verdade, assim, sem brincadeira. Porque morar ali é muito bom, ter a companhia dela é muito boa, passar mais tempo com ela é muito bom. E depois de, né, a pandemia nos afastou, obviamente, porque eu não queria ficar vendo ela toda hora. Quando eu via ela, ela tava dentro da casa dela e eu no pátio. Então isso foi muito, muito, muito bom pra mim. Eu amo morar ali, eu sou apaixonada pelaquela casa, pela reforminha que a gente fez, a gente conseguiu melhorar ali a estrutura da casa da avó, tem a companhia dela, da mesma forma que ela tem a nossa companhia. Tipo assim, pra mim isso foi perfeito, sabe? Mas eu ainda tinha aquele sentimento de que eu queria comprar nossa casa, a gente tava inquieto em relação a isso. Beleza. Encontrei uma casa perfeita. Perfeita. Um pouquinho acima do valor que a gente esperava, mas ainda assim perfeita. A gente olhou, eu e o Adriano, a gente pensou, meu, essa é a nossa casa. Perguntamos para nossos pais o que eles achavam. Ninguém apoiou muito, assim, porque é uma casa em outra cidade e tal. Apesar de ser perto aqui da minha, mas era em outra cidade. Era uma casa na rua, o meu trabalho muito exposto, ficaram com medo. Eu não tinha lançado a minha marca ainda. E aí eu falei, não, Adri, vamos esperar, não é pra nós. Deus tá dizendo que não é. E eu tenho certeza que ele disse que não era, eu acredito fortemente nisso. Não é pra ser, então não vamos comprar. Não compramos. E esse foi o nosso maior arrependimento, assim, de não ter comprado aquela casa. Apesar de saber que não era o melhor pra gente, era uma casa perfeita, tipo, perfeito. Ok, não compramos porque também tinha que esperar a minha marca ser lançada. Isso foi tipo agosto de 2023. Tava esperando lançar a minha casa, lançar a minha marca. Não, minto, gente, agosto de. Peraí, eu lancei em novembro de 2024. Eu comprei meu apartamento em novembro de 2023. Tá, isso foi agosto de 2023. Mas eu ainda tinha aquela inquietação de que eu queria comprar o apartamento e tal, beleza. Paramos de procurar e eu fiquei esperando, porque eu acreditava que a gente ia conseguir lançar no final de 2023 a nossa marca, tipo assim, as promessas eram que no final de 2023 ia chegar tudo, mais tardar ali em 2024, no primeiro semestre. Tipo assim, era isso. Então era pouquinho tempo de espera, sabe? Então a gente resolveu esperar. Quando eu tive o segundo baque, que a marca não ia sair no final de 2023, nem no início de 2024, desculpa, eu tô um pouco enrolada. E a gente achou um apartamento perfeito. Eu vi aquele anúncio e disse, não acredito. O irmão do Adriano é corretor, né? Falei, manda uma mensagem pro Henrique. Manda agora uma mensagem para ele, que é o que vai casar esse final de semana. Eu quero visitar esse apartamento. Porque se eu não visitar, como é que eu vou saber que o apartamento é para mim? Visitamos, me apaixonei. Falei para ele, qual que é o próximo passo? O próximo passo é sair o financiamento, dar uma entrada, tal. Com muita euforia, a gente deu uma entrada para já pegar as chaves.
até esperar o financiamento sair. Guria, quando eu assinei aquele contrato, quando eu fiz o Pix para pagar a entrada daquela casa, eu tive diarreia sem fim por 15 dias de nervosismo. Porque eu tinha errado comigo mesma. Porque eu tinha que ter esperado a marca lançar. Era o combinado. Como que eu não estava seguindo o combinado? Se eu não sigo um combinado comigo, como eu vou seguir o combinado com as pessoas? Gurias, aquilo tava me matando. Conversei com meu pai, despejei toda essa ansiedade em cima dele. Conversei com a minha mãe, conversei com o Adriano e todo mundo tentando me acalmar, mas aquilo não tava me acalmando, porque eu tinha pulado etapas. Era pra eu ter lançado a marca primeiro. Nesse mesmo meio tempo, depois que o meu avô faleceu, existe, né, entrou-se com situações com inventário e tal, e meu pai estava também muito chateado com algumas situações, então ele também estava frágil emocionalmente, enfim, aquilo me preocupa demais, eu me preocupo muito com os meus pais, assim, com a saúde deles, até porque sei que a vida deles, né, foram pais tão novinhos, sabe, o mínimo que eu posso fazer é ser uma filha boa para eles. Então eu tava ali muito, muito, muito preocupada, eu não tinha lançado esses bichinhos ainda, até que o dia que saiu o financiamento, levou uns 2 meses, que tinha umas coisinhas erradas, Tá, eu mandei esse texto para eles. Vou ler para ti. Para eles não, mandei pro meu pai, que eu queria muito que ele lesse, e mandei para minha mãe depois também. Saiu o nosso financiamento em abril de 2024. Imagina, a gente comprou em novembro, mas a burocracia... É que tinha um contrato errado, deu uma burocracia assim relacionada... Não foi erro nosso, foi do banco. E aí a gente fez de novo e daí só saiu em abril. Aí eu falei assim... nem sei se vou conseguir falar por áudio, porque vou ficar emocionada. Eu tava chorando muito. Com o que acabou de cair a ficha em mim. Desde 2020, que decidi abrir minha marca de maquiagem e investir nisso, este passou a ser o meu maior sonho. Mas, como tu bem sabe, não foi rápido e deu muitos problemas. Teve tantos problemas que parei de compartilhar estes problemas com vocês em casa porque eu realmente não queria ouvir nada sobre a marca, de tão cansativo, frustrante e desesperador. Eu achava que eu tinha caído num golpe. E eu não queria falar para os meus pais porque eu ia preocupar muito eles. Então aquilo eu tava engolindo sozinha. Foi muito difícil, gente. E como foi um investimento alto, eu não sonhei com mais nada. Eu parei a minha vida, parei de sonhar com viagens, eu não me permitia gastar com nada. Ano passado, no caso em 2023, com muito desespero e ansiedade, eu me permitia realizar outro sonho que estava engavetado, que foi comprar um apartamento. Estava com muito medo, eu tive diarreias, muitas noites sem dormir, porque eu não sabia se estava fazendo certo. E nem se eu conseguiria dar conta dessa compra tão grande. Parecia que essa coisa ia me engolir. Mas com o teu apoio, o apoio da mãe, as coisas se acalmaram. Eu me senti muito acolhida e fez muita diferença na minha vida ter vocês para poder escutar um conselho, apoio e sonhar comigo. Mas, mesmo realizando esse sonho, eu não me permiti sonhar tanto. Eu estava querendo começar a reforma somente depois que eu lançasse a marca. Então, assim, eu comprei o apartamento e eu ainda estava depois. Já que eu ainda tenho muitas coisas para pagar da marca, né? Na época, hoje não tem nada para pagar mais. Eu não queria gastar dinheiro com obra, sabe? Mas daí, os meus produtos atrasaram de novo. Eu fiquei chateada de novo. E fiquei super revoltada. Então, conversei com o Adri, no meu momento de desespero. Que eu estava cansada de ver a vida passar, deixar meus sonhos para depois e cansada de, tentar tudo e não dar certo. Foi então o dia que decidimos comprar o piso e encontrar alguém que fizesse a obra. Foi um ato de empoderamento. Assim, quer saber? Eu vou fazer as coisas, vou deixar de parar de sonhar e começar a agir. Hoje eu tive a notícia que meus produtos finalmente estão chegando no Brasil. Ah, não foi o dia do financiamento, foi o dia que os produtos estavam vindo para o Brasil. Hoje eu tive a notícia que meus produtos finalmente estão chegando no Brasil. Isso significa que lanço a minha marca daqui uns 4 meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tá, foi 6 meses. E que vou realizar o sonho de 4 anos. Bom, eu comecei esse texto dizendo que só uma ficha caiu e a ficha é essa. Só deu certo depois que eu decidi parar de esperar.
foi decidindo que iria reformar meu apartamento, que eu não iria mais esperar a marca para fazer acontecer, que a marca vai acontecer. A vida não quer ver a gente esperando para aí sim as coisas darem certo. A vida quer que a gente vai vivendo para conseguirmos amadurecer e estarmos preparados para coisas maiores. Bom, eu acho que é isso. Eu estou pensando assim no momento e queria compartilhar contigo. A minha reforma vai acontecer, a minha marca vai lançar, os problemas existirão, mas os sonhos também. E obrigada por fazer parte disso. Nesse dia, eu entendi tudo, assim. O quanto eu estava vivendo errado, na minha percepção, e que tinha coisas que eu estava esperando que eu não precisava esperar. Para depois, e depois, e depois. E que a vida ela não é perfeita, ela não é uma linha reta, ela não tem regras. Mas uma coisa é certa, quando a gente sente que está presa em algo, a gente precisa desamarrar esses nós e começar a viver uma vida plena e entender que problemas, tristezas, decepções, elas vão acontecer, mas isso não pode abalar a gente. E eu tinha essa questão de tudo para depois em relação aos filhos também. Quando eu era mais nova, eu não sabia se eu queria ser mãe ou não, mas eu também não me permitia pensar sobre isso. Eu dizia, eu sou muito nova, eu tenho que trabalhar, eu não posso depender de ninguém, eu tenho que ter uma carreira. Então, assim, eu não planejava, nem pensava quando eu era mais novinha, porque minha mãe tinha me ensinado que eu primeiro tinha que ter um trabalho, certo? Então eu nem pensava sobre isso. Só que quando eu fui me tornando adulta, quando eu e o Adri, a gente começou a ter uma vida juntos, a gente começou a falar sobre filhos, né? O que a gente queria. Então a gente quer ter 2 filhos, a gente gostaríamos que fosse menina, mas também sem gênero nenhum, assim, né? Mas é só aquele sonho de uma maquiadora, né? O Adriano tem muito cara de pai de menina também. Mas enfim, a gente sabe que, né, isso não é uma sentença, não é a gente que decide. Então a gente já tem os nomes e tal. Eu pensava, quando que a gente ia ter filho? O que eu dizia? Depois de eu lançar a minha marca. Só que eu ia lançar minha marca em 2020, era pra ser com 25 anos, depois com 26, etc. E eu queria ser mãe antes dos 30 ou nos 30. Chegou o meu 30 anos, o ano passado, eu não tinha lançado a minha marca ainda, certo? Então, eu não sei, eu não consigo organizar meus pensamentos pra falar isso, mas hoje eu sei e entendo que eu quero ser mãe. Além de um objetivo, é um sonho. Hoje se tornou um sonho, porque eu já consegui realizar muitas coisas. Então eu realizei o sonho da casa própria e a gente precisa dar valor a isso, sabe? Eu acho que algumas pessoas acharam um exagero o nervosismo que eu fiquei, sabe, na hora de comprar essa casa, esse apartamento. Eu acho que a gente naturaliza muitas coisas na internet. Não é normal trocar de casa toda hora. Não é normal tu morar num apartamento próprio e depois morar num casarão, num condomínio de luxo. Esse tipo de troca de casas e de conquista de coisas não é natural. Com a economia que a gente tem hoje, o dinheiro valendo cada vez menos, tu tem uma conquista tão grande e tu conseguir fazer isso com dinheiro honesto, suado, com muito trabalho, é motivo de vitória e é motivo de orgulho também, sabe? Então é natural que eu tenha ficado tão nervosa, porque isso não é normal de acontecer. Eu fui a primeira filha dos meus pais a comprar algo próprio. E isso é muito importante. Os meus pais compraram algo próprio depois de muitos anos. Eles tinham quase 40 anos, eu acho. E eu, com 28, consegui comprar minha casa própria. Então isso é bonito, sabe? Eu preciso ter orgulho disso também e entender que, cara, não é porque as pessoas da internet naturalizaram uma ostentação desnecessária nas redes, porque essa galera realmente ganha muito dinheiro, mas a custo de quê? A gente não sabe. Que eu não posso... que a gente vai desmerecer ou até mesmo diminuir os sentimentos que a gente sente com uma conquista tão grande, sabe? Então, assim, com muito esforço consegui comprar um apartamento, com muito esforço mesmo, gente, com muito trabalho, com muitos anos juntando dinheiro, com muita organização financeira. Então eu não sou a blogueira que compra 1 milhão de coisas, vocês bem sabem disso. Quando eu indico algo é porque eu realmente uso aquele produto. E hoje eu quero ser mãe. Eu tô pronta para isso, eu quero, e eu nunca imaginei que a gente poderia estar pronta para ser mãe, né? Mas eu tô pronta, e tô feliz, e tô ansiosa para que isso aconteça. Mas sei que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E essa questão de ser mãe, eu tô falando pela primeira vez assim com vocês de uma forma muito livre, só que é uma coisa que eu não consigo conversar com os meus pais sobre isso. É muito louco, né? E eu tô falando aqui pra ti pra ver se me dá
tipo, um chega pra lá pra falar sobre isso e compartilhar isso com a minha família também. Porque eu acho que eu fui tanto, sempre focada muito em trabalho, que parece que os outros sonhos, elas são besteira. Eu tenho essa coisa em mim, assim, que é muito difícil de mudar a chave. Mas eu tô querendo mudar, porque nossos sonhos não são besteiras. Então é isso. Esse ano a gente tá se planejando e visitando médicos e etc, porque quero muito me tornar mãe. E a partir disso, que eu tenho certeza que vou ter muitas coisas para aprender, e eu quero aprender muito com vocês também, que eu sei que tem muita mãe maravilhosa que me acompanha, que me segue. Eu sei que tem muitos bebezinhos aí que falam, oi, gurias, junto comigo. Eu sei, e eu quero compartilhar isso com vocês, sabe? Eu quero muito, muito, muito compartilhar. E esse vídeo inteiro, eu quero te dizer que cada vez mais eu quero mostrar para ti a minha vida, os meus aprendizados, a minha rotina. Eu acho que eu tenho muito a dizer e tenho muito a aprender também. Então, em 2025, eu quero que vocês acompanhem o processo da mudança. Eu quero que vocês acompanhem agora o restinho da nossa reforma. Eu quero que vocês estejam cada vez mais presentes na nossa vida, porque vocês são importantes para minha vida, muito importante. Eu considero vocês, eu admiro vocês e eu tenho muita responsabilidade, sabe? Com o que eu quero que vocês saibam sobre mim e com o que eu quero passar para vocês também, que é uma influência e é uma conversa mais honesta, mais pé no chão, porque aqui ninguém é rico. Mas a gente tem muito orgulho do nosso trabalho, do meu trabalho, do trabalho do Adri. É um trabalho muito honesto e é uma vida simples. E eu quero compartilhar essa vida simples contigo porque eu sei que faz falta isso. Eu sinto falta de ver isso também. E eu acho que vocês merecem entrar na minha vida de uma forma muito especial, mais especial ainda, para além da maquiagem, sabe? Esse é o update da minha vida. Eu acho que eu abri algo muito íntimo com vocês hoje. Eu tô me sentindo muito leve mesmo. A vida, ela me trouxe muitos aprendizados nos últimos anos, mas principalmente que a gente não tem controle sobre a vida. E justamente por não ter controle sobre ela, que a gente tem que curtir ela da melhor maneira possível. A gente não pode ter medo da vida, sabe? Bom, coloquei aqui meus cílios bem bonequinha. Nossa, eu amo esse efeito. E eu sei que vocês querem saber sobre Tata Beauty, né? O que vocês podem esperar sobre Tata Beauty? Como tudo na minha vida, vocês podem esperar produtos de muita qualidade. Com calma, tá bom? Porque a gente não vai lançar coisa correndo, mas quando lançar vai ter a nossa carinha. Então a gente tem alguns projetos para 2025. Eu tô demorando para associar que é 2025 já, gente. Temos alguns projetos para 2025, mas não vai ser nada lançado correndo. Então talvez 2026 que teremos mais e mais lançamentos. Mas a gente tem produtos no site. Teremos algumas cores de batom nova. Vai entrar também novamente o Madrepérola. Algumas caixinhas acabaram voltando para nós. Então o Madrepérola ele volta com uma ação especial. Quero dar um brinde para vocês muito, muito, muito lindo. Então fiquem de olho ali nas redes de Tata Beauty. E para quem participava daqueles grupos do Colmeia, sabe? Lá do lançamento também a gente vai colocar lá. E é isso, minhas pintinhas. Obrigada por me ouvir. Ai, gente, obrigada de todo o meu coração. Boa sexta-feira pra tu. Amanhã tem um casamento. Se Deus quiser, vou gravar Arrume-se Comigo pra ti. Pra segunda-feira tu saber tudo do meu lookinho. Mas aí, se não der certo também, tu vai ficar sabendo também, tá, gente? Porque dia de casamento não sou eu a prioridade, são os noivos. Então, assim, como é irmão do Adri, a gente vai estar bem ativo ali pro que precisar. Inclusive, acho que eu vou ficar com a minha sobrinha. Então, assim, caso eu não consiga gravar, a gente luta com isso, tá? Vou fazer de tudo para tentar gravar pra ti. Um beijo, fica com Deus, até os próximos vídeos. Tchau!